Hoje é dia 15 de abril de 2025 e este é o episódio 344 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e telhados. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje tenho, deixa cá ver, isto fica sempre à frente do nome, o Gandalf. Olá Gandalf. Olá, seja crianças. Bem-vindo a este modesto podcast. Este espaço de entretenimento e divertimento para toda a família. Com essa voz super animada, claramente, claro. Sim, vamos lá animar isto, pessoal. Vá lá, animação e folguedo. A sério, façam alguma coisa que senão então, que é feito de ti? Sabes nadar já agora? Se eu sei nadar, nado muito mal. Pronto. Desde miúdo. A minha família queria-me obrigar à força a nadar, a aprender a nadar. Eu nunca tive interesse. E então levavam-me à piscina municipal de Guimarães nos anos 80 e 90 e atiravam-me para dentro d'água e eu, fazendo jus à minha fama de teimoso como uma mula, ia até ao fundo da piscina, que ficava azul com falta de oxigênio, e eles eram obrigados a ir-me lá buscar antes que eu morresse afogado, só para lhes mostrar quem é que mandava. Como resultado, nunca aprendi a nadar como deve ser, a não ser assim de costas porque eu era muito magro quando era mais novo. Eu não flutuava praticamente, não havia gorduras naquele corpo, era só osso e uma réstia de músculo. Era denso, era um corpo denso e assim esquálido. Então metiam-me dentro da água, era assim, de prego até ao fundo. Natação estilo Kursk. Pronto. Demasiado cedo, eu sei. Não é não. Muito bem. Eu estava a perguntar isso porque com o que tem chovido é provável que se continuar a chover assim vamos ter inundações, né? Mas não, pronto. porque as nossas autoridades competentes já planearam principalmente com a parte antecedência o escoamento de águas residuais e das valetas e essas coisas todas, precisamente para prevenir esse cenário que será cada vez mais comum com as alterações climáticas, porque há mais energia térmica acumulada na atmosfera e que por consequência há mais evaporação e por consequência há mais umidade atmosférica, mais energia, ventos mais fortes, mais precipitação em menos tempo, ou seja, em poucas horas tu tens a quantidade de chuva que choveria em vários meses. Yeah. Tenho a certeza que tudo isso já está a ser atempadamente planeado e previsto e não temos nada a recear. Temos é de confiar nas autoridades. Já compraste um barco insuflável, enlatados e essas coisas todas para ires para o telhado da tua casa, se for preciso? Não, eu tenho colchões insufláveis, eu estou à espera que resultem como jangadas. Eu não preciso nada disso, que eu tenho aqui a Mariana e a Svetlana, que são as minhas duas bonecas insufláveis, e da última vez que houve aqui uma inundação eu agarrei-me assim em elas, como um cantor pimba com as suas parteneres e flutuei até lá abaixo à Praça Central. Rimos muito. Pronto. Ok, e como é que tem sido esta tua semana? Tem sido uma semana interessante e tortuosa à vez. Porquê é interessante e porquê é tortuosa? Tem sido interessante porque calhou que esta semana estive reunido com meia dúzia de pessoas que são também interessados no tema do software livre e dos direitos digitais, e está a surgir uma minúscula comunidade local de amadores desses temas. Têm falado algumas vezes sobre esses assuntos, até porque por causa do momento político que se atravessa mundialmente e aquelas coisas todas. Temos tido experiências interessantes com e à volta do Fediverso e do protocolo ActivityPub. Então Que tipo de experiências? Ainda é cedo para revelar, mas já há conversas no Matrix sobre esses temas, reúnem várias pessoas numa comunidade local e em breve, dependendo do que é que nós conseguirmos fazer, talvez venha a haver qualquer coisa com instâncias locais de Mastodon e de outras coisas do Fediverso. Pronto, ouviram aqui primeiro. A coisa vai. Ouviram aqui primeiro. Mas é passinhos de bebê. Isso foi a parte interessante. A parte tortuosa é que na preparação do podcast dos direitos digitais e à semelhança do ano passado, nós queremos fazer uma coisa sobre os programas eleitorais das eleições legislativas e eu fui obrigado a ir ler todos os programas eleitorais. Costumo selecionar nas eleições
alguns programas eleitorais dos partidos que eu, enfim, sei que vão de encontro à minha postura política, civilizacional, etc. Mas desta vez fui ler os programas todos que consegui apanhar. Só não consegui ler o do Volt porque ainda não está disponível, mas de resto apanhei quase todos ou todos. Em alguns casos foi uma tortura, porque eu tive de ler coisas que são absolutamente aborrecidas ou medíocres. Ou então, enfim, li parágrafos em que a minha reação foi sublinhar, dizer, não. A tipografia, a tipografia e os layouts daquilo. Há uns que têm, não nos programas, mas por exemplo, né, alguns além de um programa têm um manifesto. E é confuso às vezes e repetitivo. Sim, e a metade de um título está numa página, a outra metade do título está em outra. Porque são PDFs que são pensados para impressão, julgo eu, e não são pensados para plataformas digitais. Eu acho que isso é a grande falha da maior parte dos partidos. Eles pensam sempre primeiro em papel e só depois nas plataformas digitais. Quem é que lê metade de um título numa página e metade noutra? Isto é uma atrocidade. A impressão que eu fico depois de ler os programas é que a maior parte dos programas são desenhados, aliás, são escritos a pensar sobretudo no consumo interno dos próprios membros dos partidos e dos jornalistas que lá vão buscar alguns soundbites e coisas assim. Não parecem desenhados para a maioria dos eleitores. Muito claramente, há programas eleitorais que são feitos para isso. Eu lembro-me, por exemplo, do PSD, que tem lá uma lista de 20 medidas emblemáticas e que há artigos em órgãos de comunicação social, quer dizer, as 20 medidas do programa do PSD. E, é como se não houvesse mais nada no programa e eles não se dedicaram a investir mais nada sobre o programa. Pronto. É uma síntese, que é o que cabe no espaço jornalístico, na maior parte dos casos. É que nem é uma síntese, é uma parte muito pequena que não é muito representativa, mas pronto. Sim, essa foi a parte tortuosa da semana. Mas já leste todos? Sim, li a maior parte. E... Uau, ainda... Eu não li o programa de forma extensa. Não li detalhadamente todos os parágrafos sobre todos os assuntos. Fui buscar tudo o que tem a ver com tecnologia, direitos digitais e software livre. Sim, alguns programas identificam áreas especificamente, dá-se 10 títulos, artigos, parágrafos sobre isso. Outros, frequentemente, além de terem nessas áreas, têm misturado também com as outras. Por exemplo, na agricultura. Há coisas que estão muito dispersas ao longo do programa. Sim, e é difícil andares a catar o que é de facto importante. Há outros partidos que facilitaram muito a minha vida porque em poucos parágrafos resumem aquilo que tencionam fazer ou as áreas prioritárias, e há outros que tu sentes que aquilo é só palha, ou medidas genéricas que tu ficas sempre a perguntar. Mas mesmo os que resumem, e depois tenho um problema com esses que resumem, é que depois não têm interseccionalidade entre as áreas. Sim. Ou têm algumas, mas não têm, por exemplo, entre os direitos digitais e tecnologia e as outras todas. Ou têm só sobre algumas. Pronto, há sempre ali há sempre algumas falhas. Eu não fiquei contente com nenhum dos que eu li até agora, ainda só li 3. Contente, não fiquei contente com... Não estou a falar do conteúdo, estou a falar da forma. Não fiquei contente com nenhum, à exceção daquilo que eu li até agora, só vi, porque só li, tenho aqui 6 programas, faltam alguns. Mas do que li até agora, só há um partido que de facto identifica claramente e tem posições com as quais eu me identifico. O que é surpreendente, porque não era aquele partido que eu esperava que fizesse isso. Não vou dizer partidos agora, porque estou a guardar isso para o episódio. Sim. Mas há outros partidos que não me surpreendeu, mas deixou-me um bocadinho chocado. Há outros partidos que recorrem demasiado ao jargão de empresa. Chavões. E as chavões, mas sobretudo o jargão de empresa em português e em inglês. Acho que há um equívoco muito grande neste momento na nossa cultura e na cultura política do país e dos partidos, que é pensarem a governação de um Estado e de um país, que implica outro tipo de pensamento, como se estivessem a encarar a gestão de uma empresa. É a mesma coisa que eu querer... E comunicar com os eleitores
com o jargão empresarial. Sim, exatamente. Ou seja, é como se eu fosse um acionista e não um cidadão, estás a perceber? Há um bocadinho essa confusão. Sim, sim. Que é a doença do nosso tempo, porque a ideologia dominante de facto está orientada para aí. Ainda por cima, e é um os eleitores temos uma enorme abstenção e falar com os eleitores com esta linguagem não atrai ninguém. Atrai o pessoal das empresas. As empresas portuguesas nem sequer usam muito aquele jargão. A maior parte não. Atrai sobretudo a malta que passa o dia no LinkedIn. Porque aquilo é linguagem de LinkedIn, de uma ponta à outra. E isso é que é o equívoco que me assusta. Há um partido que utiliza linguagem simples e que tem ganho a abstenção. E não é um partido que muita gente que se considera democrata aprecia. É o que eu tenho que acrescentar. Esse partido. Eu por acaso não li. Esse programa não li. Nem vou ler. Não li, nem vou ler. Eu também fiz essa opção porque... Como é que eu ia dizer isto? Se eu tiver um galinheiro com 8 ou 9 galinhas e eu quero que as minhas galinhas estejam vivas e prosperem e sejam felizes e ponham muitos ovos, eu não posso deixar a raposa entrar no galinheiro. Seria uma estupidez. E portanto eu deixo a raposa de fora. Temos pena. A raposa diz assim, mas eu também devia estar no galinheiro porque tenho direito a ser galinha. Não, amigo, tu és uma raposa, tu vais-me as galinhas todas. E não posso deixar que isso aconteça. Também sou parvo ou quê? Então. Pronto, está bem. E foi a tua semana. Pronto. Olha, eu no sábado sentei-me em frente ao computador a preparar-me para assistir ao State of the Open Home 2025 e quando que começo a ouvir um barulho esquisito atrás de mim. Um barulho muito estranho. Mas não é isso que vocês estão a pensar. Não. É outra coisa. E viro-me ao contrário e vejo um fio d'água a correr do telhado para cima da cama que eu tenho no escritório, que é também o quarto de visitas, e vejo um fio d'água e penso... Ainda bem que puseste aquele sensor de umidade do Home Assistant no teu telhado, ou sensor de água, o que é que foi? Eu não tenho um telhado que seja particular. O meu telhado é partilhado com todo o prédio. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa, é uma nota muito breve para os ouvintes. Se vocês ouviram o meu microfone a fazer ruídos esquisitos, é que eu neste momento tenho um gato a roçar aqui as beiças no microfone. Pronto, fica a nota. Se tornarem patronos, podem ver o gato. Exato. Que abriu agora a boca e agora está a roçar-se no microfone. Ostensivamente. Não no microfone, mas sim, mas nos acrescentamentos. E agora na barba do Miguel. Isto é nojento. E pronto, basicamente estava a cair água do meu teto. Eu de facto tenho um dispositivo, aliás, tenho mais do que um dispositivo desses que o Miguel indica, mas está em zonas onde é esperado haver um risco grande de haver água, de haver uma pequena inundação, uma coisa assim de género. Em cima da cama do quarto de convidados ou no meu escritório não é o caso. E neste caso também não foi preciso porque eu ouvi o barulho da água e achei esquisito e voltei-me ao contrário e vi a água a escorrer. Resultado, tinha uma pequena infiltração e lá se foi a possibilidade de assistir ao State of the Open Home porque tinha de encontrar uma solução para o problema. E além disso, depois agarrei-me a resolver coisas no GitHub da SCTL e entre uma coisa e outra eu não consegui parar e assistir ao State of the Open Home. O que é irónico porque a tua home estava completamente open e a prova disso é que estavas a levar com água a escorrer pelas paredes abaixo. O que é incrível é que isto resulta de chuva muito intensa e de vento tão intenso que leva a água a uma posição em que o vento faz com que a água entre por baixo das telhas. Sim, conheço esse problema, muito bem. Há um espaço de milímetros e este telhado, tanto a parte de baixo do telhado, nem sequer está exposta à rua diretamente. Tem um pequeno parapeito e um muro à frente desse parapeito. E foi esse parapeito e o muro que provocaram ali uma concentração de ar e de água
que levou a que isto acontecesse, e que é uma coisa impressionante. Mas pronto, o problema está resolvido. Mas pronto, foi chato. Eu não consegui assistir ao State of the Open Home, assisti uma porção muito pequena. Ainda estava a assistir, aliás, quando estávamos aqui a preparar a gravação deste episódio. Temos aí umas novidades interessantes e já vamos falar delas. Mas para além disso, fiz algumas compras. Comprei aquilo que é apresentado como uma docking station, mas aquilo basicamente é um hub USB com Fizeste compras? Fiz compras. Uau! Raramente acontece. Algo que raramente ainda acontece. É um hub USB que se liga por USB-C e que tem uma porta Ethernet também e uma HDMI, e tem leitores de cartões integrados, que é muito fixe. Além disso, permite que, se o computador puder ser carregado por USB-C, ele tem a capacidade de fazer o pass-through do carregamento para o PC, e assim não perdes nunca a possibilidade de poder carregar o PC se só tiveres essa porta USB-C, o que é muito fixe. Isto é um produto da Slimbook. Vou deixar o link e se estiverem interessados numa coisa deste tipo, dê uma vista de olhos. Além disso, comprei uns dongles que são interfaces de Ethernet, que fazem 2.5 gigabits por segundo, aliás. E porquê? Porque eu tenho já algumas máquinas que têm interfaces de 2.5 e queria criar uma rede de 2.5 e queria pôr mais algumas máquinas nessa rede. Portanto, comprei esses dongles. Se estiverem interessados, podem também ir ver. Vou deixar o link para as páginas da Amazon onde eu comprei os dispositivos. E estou agora a procurar um modelo de switch de 2.5, que não seja gerido, porque várias razões. Quando tu dizes modelo de switch que não seja gerido, switch em que contexto? Nintendo Switch ou um comutador normal? Um switch de Ethernet. Um comutador de Ethernet. Não é um switch, porque isso pode gerar confusão, porque há outros dispositivos. E não quer que seja gerido, porque é suposto ser mais barato não ser gerido, e 2, porque não tenciono utilizar funcionalidades de switches geridos, mas ter lá o software para fazer a gestão é uma superfície de ataque maior. E muitas vezes a configuração por omissão destes dispositivos, do software de gestão destes dispositivos, é vulnerável, e os fabricantes demoram muito tempo a corrigir as falhas quando as corrigem. Assim sendo, eu prefiro que ele não seja gerido e que seja ainda assim mais barato. Estou à procura de um modelo. Se tiverem sugestões, mandem-me. Já me tenho algumas sugestões engraçadas. E outro requisito é que tem que ser barato, silencioso. Não é um requisito, é mais que um requisito. E gastar pouco. Portanto, quanto menos gastar, melhor. Ou seja, tu queres os 3 Bs: bom, bonito e barato. Não é preciso ser bonito. Não pode ser para rack, porque eu tenho uma casa, não tenho um data center. É isso. E tem que ser barato, porque eu quero comprar 2. Tens noção que tu só podes ter 2. Ou é bom e bonito, mas não é barato. Ou é bom e barato, mas não é bonito. Ou é bonito e barato, mas não é bom. Pois, mas eu quero barato e bom. Não tem que ser o melhor, mas convém também não ser muito mau. Portanto, se tiverem sugestões, mandem-me. E com isto, a semana já passou rapidamente. Vamos à nossa agenda? Vamos à nossa agenda. Eu estou aqui a tentar trabalhar, mas estou aqui a ter dificuldades, porque tenho aqui um ocupa em cima da secretária que acabou de me roubar o espaço disponível. Mas adiante. Isto é para quem vê isto em vídeo. Já sabem, patronos, vocês têm o privilégio de ver... gatos em cima da secretária. Nada mal. Que é um bom, excelente investimento. E não verem o que está por baixo da cintura do Miguel. Neste caso não tenho nada, só estou vestido com a camisola.
câmara de cima é para o podcast, aqui está debaixo da mesa é para os OnlyFans, portanto. Exatamente. Então, o que é que temos na nossa agenda, Miguel? O que é que nós não temos na nossa agenda? Ora, deixa lá ver. Já falámos disto na semana passada, mas vai haver sushi em Tóquio, de 8 a 10 de maio. Portanto, para quem Sushi é fã... em Tóquio? Sushi em Tóquio, eu sei, é improvável. É um bocado como pensar bacalhau com batatas a murro em Lisboa, mas acontece. De 8 a 10 de maio temos a Sushi Tech Tóquio, Sustainable High City Tech, que é uma conferência sobre sustentabilidade e tecnologia e essas coisas todas. A Joana Simões vai lá estar, se não bem me lembro. Vai trazer depois daquelas caixinhas de sushi que vem com os pauzinhos e aqueles saquetas de molho de soja. Na semana 16 de junho temos o Joint Code Sprint, Open Standards and Open Software, OGC, OSGeo e ASF, que é uma maratona, como indica o nome, de código. Joint Code Sprint, portanto as pessoas vestem os seus calções de licra, põem aquele númerozinho assim por cima da t-shirt, pegam no computador portátil e vão a correr enquanto tentam simultaneamente escrever código enquanto correm, o que é difícil, não é para todo. Não é, não. Para além disso, de 20 e 21 de junho vamos ter em Málaga o Open South Code e em paralelo o Bucon Europe 2025. Portanto, se estiverem interessados, participem. E com isto, se calhar, vamos às nossas notícias. Vamos então às nossas notícias. Separador. Notícias, separador, tralalá, separador, notícias. Da vez pior. Ok, no dia em que vocês vão estar a ouvir isto, esperamos nós, está a sair o Ubuntu 25.04 Plucky Puffin. Ele sai já nesta quinta-feira, dia 17 de Abril. Portanto, estejam atentos. Novidades interessantes a respeito do Plucky Puffin. Ele vai integrar suporte nativo para JPEG XL. O JPEG XL é uma melhoria sobre o JPEG, interessante, porque tem uma compressão muito mais eficiente. É um formato que compete com o AVIF e com o EP, mas que tem sido boicotado pelo Google. Vá-se lá saber porquê. Será que por o Google ter conflito de interesses por ser o criador do EP? Não, deve ser coincidência. E outra características interessantes é que é um formato lossy, mas ele tem uma extensão que permite ser também lossless, o que é bastante interessante. Já é suportado pelo macOS e pelo Windows 11 e por outros sistemas operativos, não pelo Google, nada do Google, mas agora... Sistemas operativos vai ser um excelente nome para este episódio, obrigado, já temos título. Pronto. E agora vai ser suportado nativamente no Ubuntu 25.04 e parece-me uma unidade interessante, especialmente para quem se dedica à fotografia, e sabemos que há algumas pessoas na comunidade que se dedicam a isso. É verdade, a propósito de fotografia, fiz finalmente a atualização do GIMP para 3.0. Tenho andado a ver algumas avaliações do GIMP 3.0 espalhadas pela internet. Está fixe, mas todavia, porém, está confuso, porque houve ali algumas alterações nos menus, ferramentas novas, funcionalidades novas, ainda estou um bocadinho perdido em algumas coisitas. Acho que não sei que versão é que eu tenho instalado. E pior, a tradução francesa do GIMP ainda não está a 100%, de modo que eu tenho ali uma salada de menus. E quem é a culpa disso? E quem é a culpa disso? É da equipa de traduções, que somos todos nós. Enfim, há umas arestas a limar, mas está fixe, pá, está fixe. Olha, eu já tenho o 3.02, nem sabia. E provavelmente porque tenho um Snap instalado. E usei-o hoje até. Eu não encontrei nada nos menus porque nunca fui capaz de encontrar nada nos menus, porque raramente uso a aplicação e por isso não tenho... hábitos é o que nós na gíria técnica chamamos falta de jeito. Sim. E descobri entretanto que aparentemente o GIMP tem uma extensão que está disponível no GitHub e algures para tornar o interface semelhante ou mais próximo do interface do Photoshop para quem quer migrar dos produtos da Adobe para software livre. Há até distribuições do GIMP que já trazem isso incluído.
Pronto, fica a dica para quem dentre vocês diz assim, eu gosto muito, ou por outra, estou viciado em produtos da Adobe e não consigo fazer a transição. Tem aqui um auxiliar para fazerem a transição. Não é tanto o vício, pronto, é uma coisa que é chata e que destrói famílias. Exato. Há imensa malta a roubar autorrádios porque é viciado em produtos da Adobe, por exemplo. Sim. Para pagar as prestações mensais da Adobe. O que gastam o dinheiro não anda longe da verdade. E depois não ficam agarrados. Pronto. Exato. O pessoal a arrumar carros, sócio, orientei uma moeda para eu pagar os produtos da Adobe. Eles aumentaram outra vez os produtos, pá, os preços. Eles aumentaram. Pá, eu tenho uma família, ajuda-me. Os caroços da Adobe. Isto é só dizer mal. Portanto, considerem estas extensões do GIMP como a vossa dose de metadona, pronto, para poderem desabituar-se. Ok. Fica a cobertura do GIMP 3.0. Já agora há uma funcionalidade que o GIMP 3.0 introduziu, que é a edição não destrutiva com layers. Sim, precisamente. E segundo o que me dizem as pessoas que percebem disso, isso faz mesmo a diferença. Faz muita diferença. E é precisamente isso que eu tenho andado a descobrir também, porque entretanto esse símbolozinho agora aparece nas camadas que eu estou a trabalhar e isto é novo, eu não tinha visto isto. Descobri quase completamente por acaso. E antes que chovam as críticas nas centenas de milhares de visualizações deste canal e as audições do podcast, antes que surjam as críticas e que os anjos me ponham em tribunal, os irmãos Rosado, tenham calma. Eu sei que há pessoas que usam o Photoshop porque têm funcionalidades que não estão disponíveis no GIMP e é verdade, haverá algumas. Outras é porque estão habituadas. Pronto, e a verdade é essa. Já estão habituados, então não, acham difícil enfim, aprender outra interface, etc. E outros é só por teimosia. Mas o GIMP tem outras funcionalidades que não existem no Photoshop, por exemplo. Portanto, produtos diferentes, é sempre assim, amigos. É assim, é vida. Temos pena. E pronto, e não tenho pena, é dos resultados que eu tive a ler de um artigo da Phoronix. O Phoronix, para quem não sabe, é um site de notícias e artigos sobre Linux e sobre hardware, que mistura estas duas áreas e que foca-se muito em benchmarks, em verificar a performance de várias distribuições de Linux e de várias configurações de hardware com várias distribuições de Linux, e publica resultados muito detalhados e dessas análises. E fez agora, há uns dias, uma comparação entre a próxima versão do Ubuntu com a próxima versão de Fedora, que devem estar a sair mais ou menos quase no mesmo dia, e ao que parece o Ubuntu ficou melhor classificado nos benchmarks do que o Fedora, ou melhor, quer dizer é que teve mais resultados positivos do que o Fedora. Eu vou assumir que foi tudo na mesma máquina, com os mesmos testes, etc. Sim. Tipo, não há nada, não há publicação mais rigorosa nessas coisas do que o Phoronix. Não quer dizer que estes resultados tenham sido muitos mais positivos do que os do Fedora, ou que tenham sido muito melhores do que os do Fedora em todos os casos, ou que o Fedora também não tivesse alguns que se fossem melhores do que o Ubuntu. Portanto, o que se pode dizer olhando para aquilo é que a performance de um e do outro estão basicamente equivalentes. E porquê que eu trago isto aqui? Porque é frequente verem dizer que a performance do Ubuntu é inferior, e em alguns casos ao que parece, isto parece estar muito ligado ao facto do Ubuntu, até há relativamente pouco, ter uma política de integração de versões de kernel um bocadinho mais conservadora do que as outras distribuições, e neste caso que a Fedora. Agora que o Ubuntu tem uma política de integração da versão mais recente que existir, parece que a coisa se está a esbater.
Associado a isso, as várias equipas do Ubuntu têm estado a esforçar-se por trazer melhorias de performance, têm feito uma série de experiências, algumas resultam bem, outras nem tanto, outras ainda estão para se trazer conclusões. E o que é fixe nisto tudo é que de facto é haver este foco na performance e na melhoria. Portanto, este 2504 é um bom sinal para a próxima LTS. Tem coisas fixes e começa a ficar um bocadinho ansioso a olhar para ele como um agarrado, a querer já a próxima versão, apesar de saber que devia ficar na LTS. A próxima dose, não é? Pois. E a próxima versão do Ubuntu 2504 vai sair numa quinta-feira, que será... dia 17 de Abril, como já te dissemos. Eu queria apresentar um protesto formal junto da Canonical, porque acho indecente que eles lancem a versão 25.04 no dia 17 de 04. É que podiam ter lançado no dia 25, estava no nome, 2504, no dia 25 do 04, que ainda por cima é o 25 de Abril, dia da liberdade e essas coisas todas. Pá, era perfeito. O ano passado foi lançado a 25 de Abril e era a versão 24. Está mal. Ainda por cima, o 25 de Abril, no mundo anglófono, é o dia das forças militares da Austrália e Nova Zelândia. Pá. É verdade. Pronto. Aliás, é o dia do veterano. Dia do veterinário. Pois. Foi isso que eu disse. Dia do veterinário, tudo a mesma coisa. Isto hoje é o episódio da estupidez. Epá, tenho pena. 2504. 25, quando é que sai o 2504? Sai a 25 de 04. Era tão bonito. E do ano, pensa... 2025. Agora pensem. Mas não. Repara que para o ano 2026 podia sair a 26 do 04 de 2026. Mas não. É falta de sentido de marketing, digo eu. Tu disseste antes de começarmos a gravar que isto saía à quinta-feira. A minha pergunta é porquê? Porquê numa quinta-feira? É para dar espaço para corrigir problemas na sexta? Não, porque se eu quero à quinta-feira e tudo nas releases do Ubuntu é feito para ser o mais previsível possível. Mas não haveria... Estás a perceber o meu problema? Não seria previsível. Mas não. Porque depois quando chegarmos à versão 32 já não há dias do mês. Pois não, esquece. Não dava. Pois não dava para lançar no dia 32. Nem no dia 30 de fevereiro, nem no dia, às vezes, 29 de fevereiro. Não, mas se sai sempre em abril, isso não é um problema. Está bem. Mas pronto. E é isto. Quanto ao Ubuntu, hoje já está, mas como eu vos disse ao princípio, eu estive a ver um bocadinho do State of the Open Home 2025, que tenta ser um show um bocadinho ao estilo do WWDC da Apple e afins, mas que, contudo, é feito com uma produção um bocadinho mais barata. Um bocadinho mais barata. Ligeiramente, sim. 2 fantoches de piugas e um cenário de papel de cenário pintado. Não é bem assim, já começou por ser quase assim, mas tem vindo o valor de produção tem vindo a aumentar. No entanto, neste tivemos uns bloopers do Paulus, o fundador do Home Assistant e diretor da Open Home Foundation, que ele claramente se esqueceu das linhas dele. Uau. E praguejou largamente enquanto se tentava reagir a esse esquecimento. Portanto, eu esta semana vi um vídeo do Diogo Batáguas em que apanham o Rui Tavares do Livre supostamente a dizer um palavrão, ao contrário daquilo que acontece neste podcast, onde nós não podemos dizer ou portanto, quer dizer, até o Paulus e o Rui Tavares podem praguejar, nós não, vale a pena só por isso, mas fica a minha solidariedade com o Paulus, porque certamente que aquilo não é fácil e a pressão é muita e eles fazem aquilo em direto num só take, ao contrário de, por exemplo, o time da Apple. Mas aquilo da Apple não é ao vivo? É indiferido? Não, já não é ao vivo. Eles têm bocadinhos que são ao vivo, mas eles basicamente mandam um palco onde passam vídeos já gravados há semanas. E depois às vezes aparecem lá eles e acenam com uma mão e vão-se embora. Ai, que engraçado, não sabia. Tipo, é quase assim. Não, mas já deixou de ser quando foi a pandemia.
Bom, mas isso dá mais autenticidade à comunicação mais da Open Home, portanto o pessoal é ternurento, as pessoas olham para aquilo, ele enganou-se e tudo, que engraçado, é humano como nós, diziam os bots todos nos comentários. É real, não é um robô. Pronto. E há algumas novidades interessantes, a começar logo por novidades da Open Home Foundation, que é a fundação que é dona do Home Assistant, do SP32 e desses SPs todos, e de mais o quê? E de várias integrações e de vários softwares adjacentes ao Home Assistant. E que está a receber doações cada vez maiores. Este ano recebeu, por exemplo, uma de $25,000 do DuckDuckGo e recebeu outra da Expressive, que é a empresa que faz chips muito utilizados em IoT e, por exemplo, os SP nas várias versões, que também doou €25,000, o que é fixe. E, além disso, o GitHub, ao que parece, está a oferecer de graça muitos recursos utilizados para o desenvolvimento do Home Assistant. Portanto, um obrigado a estas empresas que, sendo boas ou más ou assim, pelo menos neste caso, fizeram uma coisa boa. Além de receber, a Open Home Foundation, uma das funções que tem é distribuir recursos por projetos na área da automação da casa de forma aberta. E resolveu então fazer doações para vários projetos de software livre. Um é o Buildroot, que é uma ferramenta utilizada para fazer o desenvolvimento do Home Assistant OS. O Alpine, que é uma distribuição de Linux que é utilizada nos containers do Home Assistant, mas não só, mas é altamente utilizada, provavelmente a distribuição mais utilizada em containers. E ainda para o IO HTTP, que é o servidor web que eles usam no Home Assistant. Além disso, Music Assistant, alguma vez ouviste falar disso? Music Assistant? Não. Basicamente é um software que faz gestão de bibliotecas de música e de serviços de streaming de música, que facilita a disponibilização dessa música em qualquer dispositivo que tiveres em casa, ou pelo menos esse é o objetivo. É basicamente o Home Assistant para música. E tem a possibilidade também de integrar com o Home Assistant. Tem uma extensão que permite fazer essa integração. Ou seja, ligas com uma biblioteca qualquer que tu tenhas de músicas e depois ele... Pões a tocar nos microfones que estiveres ligados ao Home Assistant. E é possível associar isso a um assistente de voz, por exemplo, do género toca o álbum não sei das quantas. Será que ele faz isso? Sim, o Home Assistant é que trata dessa parte. Tens de ter o Home Assistant instalado. E a tecnologia que está na base do Music Assistant é o que permitiu adicionar o suporte para áudio, inclusive para assistentes de voz no Home Assistant. Aliás, o funcionário principal acho que da Open Home Foundation, que trabalha nessa área para o Home Assistant, é mesmo o criador do Music Assistant. A mim dava-me um jeitaço ter essa funcionalidade, mas era com rádios na internet, porque eu ouço muita rádio da internet. Também suporta isso, também suporta podcasts, suporta uma série de... Para, por exemplo, tu com um assistente de voz dizeres toca a rádio não sei das quantas e ele conseguir identificar corretamente a rádio e puxar o sinal. Sim, mas isso, ser uma rádio ou ser uma música qualquer, é irrelevante nesta perspectiva, porque isso até nem faz parte do próprio Music Assistant, faz parte do próprio Home Assistant. E o que o Music Assistant faz é disponibilizar ao Home Assistant funcionalidades para ativar e desativar coisas. Está bem. E tu já tens isso a funcionar ou ainda não? Não tenho. Já pensei nisso. Interessava-me principalmente ter suporte para áudio multi-sala, que é algo que eu sei que eles já têm um suporte assim um bocadinho mais incipiente. Mas que eu gostava muito de ter isso, porque eu tenho alguns dispositivos de áudio Bluetooth espalhados, colunas espalhadas pela casa, que eu uso para ouvir áudio quando estou nessa parte da casa. Sim, mas não queres ouvir na casa toda e portanto o ideal era poder selecionar uma determinada divisão e dar instruções para que só toque na divisão X ou Y. Ou Natal, sim, ou em várias em simultâneo, para podermos estar duas pessoas a ouvir a mesma coisa, mas não é preciso estar na casa toda, ou estar na casa toda.
pronto, ter várias opções. Todas essas opções devidamente mapeadas e identificadas. Já pensei nisso. Não sei como fazer, mas já pensei nisso. Pronto, o Music Assistant é a ferramenta para isso, e eles estão agora a trabalhar num protocolo desenhado para ser aberto e livre, para podermos ter isto e integrar com várias aplicações diferentes, com várias plataformas de hardware diferentes, e isto é interessante porque temos alguns fabricantes bem conhecidos de equipamento que faz com software que faz este tipo de coisas, que andam a lixar os utilizadores. Portanto, poderá haver aqui um papel muito interessante do Music Assistant em libertar as pessoas. Estás a dizer mal da Amazon e da Alexa, é isso? Não, estou a dizer mal da Sonos. Ou isso. Eu vi uma notícia há pouco tempo, aliás na semana passada, em que se referia isso mesmo, que a Amazon terá alterado os termos de utilização do sistema Alexa para enviar dados para a Amazon daqui em diante. A partir do dia, não me recordo. Sim, mas isso é diferente. Isso é para tem a ver com funcionalidades de assistente de voz, não de streaming de música e de áudio. Mas reza para que eles não alterem mais. Eu conheço essa referência. Foi, no caso dos senhores ouvintes não estarem a par, isto foi uma parafrase do universo da Guerra das Estrelas, um conhecido filme de 1977 realizado por George Lucas e que hoje constitui uma franquia multimilionária, propriedade este já não é de da 77, Disney. este é mais tarde. Isso é do Império Contra-Ataca 82, sim. Acho eu, sim. Sim. Isso. This still is getting worse all the time. Pray I don't alter it any further. Ainda em notícias relacionadas com o Open Home, State of the Open Home. Eu não acabei de ver o streaming, mas eu estava a ver quando estávamos a preparar, e eles estavam a falar neste momento da comunidade Home Assistant. E há umas novidades engraçadas. Para já, o Home Assistant, de acordo com o GitHub, é o projeto de software livre mais ativo do mundo. Do mundo? Sim, do mundo. Há 21 mil pessoas diferentes que tiveram merge requests aceitos no GitHub do Home Assistant. 21 mil pessoas? 21 mil isso pessoas. É muita mil pessoas. Mas isso não abre caminho a exploração de vulnerabilidades ou de injeção de código malicioso ou coisa assim? Não é muita fruta? Ou abre tanto caminho como fecha. Pois também é um facto, mas imagina que há um ator malicioso que quer injetar código malicioso a algures, quando é muita fruta, e se a equipa não é grande o suficiente para poder, enfim, fazer... O risco existe sempre. Escrutinar. O risco existe sempre, e é um risco que também existe com software proprietário. A maior ameaça de segurança que existe, na verdade, não são os ataques externos, são os ataques feitos pelos próprios funcionários. Sim, eu nem falei do software proprietário, porque isso ainda é mais evidente, não é? Quando não tens acesso ao código, nem sabes. Sim, mas isso nem é isso. Aqui a questão não é não saberes. A ameaça é de facto maior. Há mais ataques a serem feitos por funcionários das próprias empresas internamente do que ataques externos. Portanto, pessoas que trabalham nas empresas que desenvolvem software proprietário que depois exploram em geral, esse não é só software. Empresa, não, aqui não é especificamente só de pessoas que trabalham em software proprietário. Estou a dizer que a ameaça interna numa empresa é maior do que a ameaça externa, seja em qual empresa for. Mas isso é ok, mas isso é um preceito. Estatisticamente é isto. Estatisticamente. Ok. Pronto, não sei, não discuto. Tu é que trabalhas no setor, tu saberás o que é que andas a fazer. Mas pronto. Estamos de olho em ti. Sim, também estou de olho em mim. Os projetos já agora que com mais popularidade ou com mais participação que se seguem de acordo com o GitHub são o Microsoft Visual Studio Code, o Flutter, o Next.js, e o Ollama. Um outro facto interessante. O ano passado, durante o State of the Open Home, a Open Home Foundation divulgou a informação de que estimava que houvesse 1 milhão de utilizações ativas de Home Assistant,
e parece que o valor não para de crescer e em um ano duplicou. Portanto, temos neste momento já 2 milhões de instalações ativas, de acordo com as estimativas da Nabucasa e da Open Home Foundation. Isso é muito bom. Poderemos até disputar o monopólio de tudo o que são aplicações de domótica proprietárias que andam aí a pulular pelo mercado, a pulular e a poluir. Concordo. E é mais notícias positivas. Estavas tu então a dizer que a D3, a Associação de Defesa dos Direitos Digitais, lançou um metamotor de busca. E perguntam vocês, o que é um metamotor de busca? Pois, agora tens de explicar. Não, estou à espera que vocês perguntem então. O que é um metamotor de busca? O metamotor de busca é um motor de busca que envia a tua pesquisa em simultâneo para vários motores de busca que andam por aí a pulular na internet, género Google, Bing, DuckDuckGo, Ecosia, Brave, entre outros. Sim, essa tralha. E agrega os resultados na página desse metamotor de busca. Perguntam vocês, qual é a grande vantagem disso? Não estou a ver. Estou à espera que vocês perguntem. Qual é a grande vantagem disso? Não estou a ver. Ainda bem que me fazes essa pergunta. Então, porque tu fazes a pesquisa nesse metamotor de busca, ele age um pouco como um intermediário entre a tua pesquisa e também, enfim, a tua localização, o teu IP, as cookies no teu navegador, etc., e os motores de busca onde ele vai fazer a pergunta, à procura de informação, arranja-me informação sobre isto ou aquilo. E depois devolve-te os resultados elencados, enfim, por fiabilidade, etc., procedentes de vários motores de busca com várias opções e até tem sugestões e tal, e podes categorizar a tua busca por texto, imagens, aquelas coisas todas. Portanto, ajuda a proteger a tua privacidade enquanto utilizador. E a evitar o rastreio por parte de multinacionais que usam os motores de busca para capturar dados pessoais e cruzar dados com cookies publicitárias, etc. Sim. Ele elimina alguns das formas deles poderem fazer tracking. Rastreio, mas sim. Sim, do ponto de vista da privacidade, essa é a grande vantagem. A outra vantagem que não tem a ver com privacidade, tem a ver com tens mais respostas à tua procura. Sim. E isso aumenta a pertinência dos resultados, em alguns casos. Ou potencialmente. Qual é a grande desvantagem? A grande desvantagem é que alguns destes motores de busca bloqueiam ou tentam bloquear estes metamotores de busca. Sim, já me aconteceu. Esta semana tenho andado a usar esse motor de busca ocasionalmente. Sim. E acontece-me às vezes que ele tem uma mensagem a dizer que o motor X ou Y bloquearam o acesso deste metamotor de busca e, portanto, é um bocadinho um jogo do gato e do rato. Mas enfim. Esta instância, isto é uma instância de um software que é o SearchX ou Search. Vou soletrar NG. S de sapo, E de eco, A de Argentina, R de Romeu, X de Xavier. xilofone. Portanto, SEARX, Search. .direitosdigitais.pt é o endereço onde vocês podem encontrar motor de busca. O endereço é crx.direitosdigitais.pt. O software é o CRX NG, que é software livre, é um fork de um outro que é o CRX, e pronto, vocês assim podem verificar o código e até criar a vossa própria instância. Qual é o problema de vocês criarem a vossa própria instância? É que a vantagem, outra das vantagens de privacidade é que ele mistura os dados as buscas de várias pessoas e assim eles não... É uma forma de... anonimizar o tráfego. Sim, de tornar mais difícil de identificar quem é que fez qual busca. Portanto, que a vantagem é não fazerem vocês sozinhos, mas terem uma comunidade o mais alargada possível de pessoas que utilizam isto. Isto é particularmente importante em países onde imperam autocracias, como por exemplo a China, a Hungria, a Coreia do Norte, os Estados Unidos e outros regimes desse género.
Sim, mas aí eles bloqueiam o próprio acesso dos metamotores de busca aos motores de busca em geral, e portanto aí não tem muita forma de ultrapassar. E queria só dar uma nota urgente para esclarecer no fundo é uma errata. O Luís Ribeiro está-me aqui a dizer no chat do YouTube que o Império Contra-Ataca é de 1980 e não, como eu erradamente referi, em 1982. Portanto, fica o nosso profundo pedido de desculpas para com os fãs de Guerra das Estrelas e, por favor, arranjem qualquer coisa para fazer. Nós aqui somos mais Star Trek do que Guerra das Estrelas, de mas facto, pronto. De 6 de maio de 1980. Pronto, vai fazer anos. Muitos anos. Yeah. Devia ter estreado a 4 de maio, faria todo sentido, mas não, pronto, eles lá sabem. É verdade, mas eles não percebem nada de marca. Vão ao Search X, SEARX.direitosdigitais.pt e experimentem, estreiem, brinquem. Ou então utilizem uma das funcionalidades dele, que já existia, por exemplo, no DuckDuckGo, e que é ligeiramente diferente no SEARX, que é os bangs. Os bangs, na minha opinião, é a melhor funcionalidade do DuckDuckGo, que é permitirem-vos fazer busca em outros motores de busca mais especializados. Como assim? Por exemplo, se tu fizeres o ponto de exclamação WPT e tudo que puseres à frente disso, ele vai procurar na Wikipédia em português. E ele tem motores de busca super especializados. Na página da Direitos Digitais, onde estão descritas, onde estão as instruções de como usar este motor de busca, eles sugerem escrever o termo de pesquisa e depois espaço, ponto de exclamação e o termo à frente do ponto de exclamação, sem espaço. Portanto, por exemplo, eles põem aqui entrega do IRS modelo 3, espaço, ponto de exclamação Google, tudo junto. Pronto. Para fazer a pesquisa. É apenas uma forma de sintaxe diferente de fazer a mesma coisa. E eu, por exemplo, no SEARX eu utilizo ponto de exclamação, ponto de exclamação, WPT, que é a rede da estrela. Eles também têm isso nas instruções, portanto, 2 pontos de exclamação seguidos de wiki, wikipt, etc. Sim. Eu estou a usar este motor de busca e esta instância já se calhar há um ano ou mais de um ano, e tenho sempre aberto uma tab com a documentação para ir lendo e ir relembrando de como é que se faz certas coisas. É útil, recomendo a todos que façam a mesma coisa. Sim, e inclusivamente outra coisa que, enfim, também está um bocado explicado na documentação deste motor de pesquisa, motor de pesquisa, há várias instâncias, que não apenas a das direitosdigitais.pt, instâncias muitas internacionais, e portanto às vezes é uma questão de procurar uma instância que funcione melhor num dia ou noutro, se houver. Eu não uso nos PCs de casa, não uso nada praticamente desde que esta instância existe. Tenho estado bastante contente. O que é que tu usavas antes? Tem havido o DuckDuckGo, usava DuckDuckGo desde que existia. Quando ele começou a existir, deixei de usar o Google e usei DuckDuckGo até usar isto. E a partir de agora vais usar só o Search, que é o que eu uso só já desde que existe. Sim senhor, muito bem. Medalha para a mesa do canto. Pronto, mas vale a pena. Eu estou a dizer isto porquê? Porque a fiabilidade dele é normal que agora reduza um bocadinho por causa dos tais bloqueios, porque os bloqueios têm a ver com a quantidade de pedidos que o metamotor de busca faz aos motores de busca. Eles detectam um aumento, bloqueiam, ou muda-se de IP ou faz outra coisa qualquer e eles voltam a aceitar e até ter mais um pico e pumba, bloqueiam outra vez. Portanto, há aqui um jogo de gato e rato, mas há muito tempo que estou a usar e tenho tido uma boa experiência. O que é que eu faço? Eu reduzo a quantidade de motores de busca que uso no metamotor de busca e estou muito contente. Eu basicamente uso 1 ou 2 genéricos e alguns especializados de coisas que eu costumo fazer. Eu só comecei a usar esta semana, ainda estou no DuckDuckGo para a maior parte das coisas, mas é por falta de hábito. Curiosamente, no meu LibreWolf, que é o que eu estou a usar agora como navegador,
Eu tenho aqui várias opções, vou aqui às definições do navegador LibreWolf, no meu caso. Tenho aqui várias opções na opção de pesquisa. Eu tenho DuckDuckGo, MetaGear, Mogic, Quant e aparece-me uma instância belga do Serx, sarx.be. Podes adicionar esta e está nas instruções, está no site as instruções sobre como fazer. No site ED3. É isso que eu preciso fazer. Recomendo vivamente, porque senão facilita, não tens de te habituar, não tens de meter manualmente e vence a resistência do hábito. O meu autocolante de nicotina para meter no braço. É isso, é basicamente isso. Bem, e com isto chegamos ao fim deste episódio. Resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e é editado pelo Xande Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana! E hoje tivemos a presença do Galão, portanto também é produzido pelo Galão. Pelo Galão.